E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi mais um dia de muito choro de petista nas redes sociais e também no jornalismo. Quero já abrir o vídeo comentando sobre eleições, mostrando aí pra vocês algumas pesquisas bem interessantes, inclusive tem uma matéria do Metrópolis que traz um dado que eu ainda não tinha parado para analisar. No dia de ontem também Bolsonaro ganhou um apoiador totalmente inesperado, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello. E mais interessante do que esse apoio foi a repercussão. Quem saiu para criticar e qual veículo jornalístico resolveu dar palco para algumas pessoas ligadas ao Lula tecerem suas críticas. Depois, quero falar de Brasil, Bolsonaro, várias notícias positivas ao longo do dia de ontem, mais uma vez, tá virando um costume, né? Estão deixando a gente mal acostumado. Depois quero falar sobre a Carta da Democracia, flopou, deu errado, jornalista chorando, desesperado, não foi ninguém, onde estão os jovens? Cadê as bandeiras do Brasil? Sim, até saiu uma matéria na Folha de São Paulo. É o erro que não teve bandeiras do Brasil. Temos também algumas imagens até interessantes, algumas pautas que também estavam sendo defendidas lá nesse evento, quero mostrar para vocês. Depois vamos falar da verdadeira democracia que o PT defende. Isso chama minha atenção porque o mesmo veículo de imprensa que consegue trazer algumas verdades bem duras sobre o PT, sobre os grupos que o PT apoia, é o mesmo grupo de imprensa que também todos os dias parece que trabalha para derrubar Bolsonaro. Parece uma certa incoerência, quero mostrar para vocês. Também tem algumas notícias interessantes. Ambas envolvem dinheiro. Uma, demissão em massa na CNN no Rio de Janeiro, 90% dos funcionários demitidos. E a outra notícia ainda mais interessante. Sabe aquela história do fecha tudo? Alguns grandes cientistas que defenderam o fecha tudo, parece que eles são patrocinados aí por alguns grupos, né? Para, sei lá, fomento à ciência. Quero comentar sobre isso. Algumas pessoas que você conhecem bem, estavam aí nas TVs, nas redes sociais e até ajudando na CPI da pandemia. E por fim, quero falar de censura, fake news, desinformação, trazer umas reflexões que acho que são bem pertinentes, mas vamos começar que é para dar tempo de falar sobre tudo. E essa pesquisa aqui é bem interessante, por algumas razões. Em Minas Gerais, vantagem de Lula sobre Bolsonaro recua de 18 para 9 pontos em um mês. Veja a nova pesquisa da Quest, que é, depois do Datafolha, o Instituto do Coração do Lula. E, gente, olha só. Tá falando que em um mês, Bolsonaro basicamente cortou pela metade a diferença. Basicamente não, ele cortou pela metade em um mês. Esquece os pontos, esquece quantos pontos subiu, deixou de subir. Olha a tendência que está se consolidando. E por que essa pesquisa é extremamente interessante? Vamos pegar assim o histórico do Brasil. O Nordeste deve dar PT, né, um pouco mais à esquerda, mas eu acho que dessa vez vai surpreender bem. Ainda que o PT vença, eu acho que as margens serão bem menores do que 2018 e 2014. Sul do Brasil, Centro-Oeste e Norte, eu acho que dá Bolsonaro, sem nenhuma sombra de dúvidas. E aí sobra o Sudeste. O Sudeste tem que ser aquele estado, aquela região onde Bolsonaro precisa pontuar bem para tirar essa vantagem que em tese, que eu não acho que não vai ser assim agora em 2022, o PT tem na região Nordeste. E os dois maiores colégios eleitorais do Brasil estão na região Sudeste. Um é São Paulo, o maior de todos, e o outro colégio eleitoral é em Minas Gerais. Tanto que dizem não, realmente é um fato. Todos os presidentes, desde a redemocratização, que venceram no estado de Minas, também venceram no Brasil como um todo. E aí um estado que é chave mesmo, Bolsonaro vem crescendo assim de disparada. Segura o homem. Vamos continuar. Bolsonaro recupera voto de arrependidos e alvo da campanha agora é Janja. Como assim o alvo é Janja? Desde quando? Ninguém tá falando dela. Quem tá falando da Janja, na verdade, é o PT. Que saiu uma matéria no Metrópolis, a gente comentou, onde eles proibiram a Janja de conceder entrevistas durante a campanha. Censura! O Lula vai lavar as mãos? O Lula vai deixar sua mulher ser censurada ou a ideia foi do próprio Lula? E só pra vocês verem, mais uma matéria falando, ó, Bolsonaro tá crescendo. E olha que nem começou pra valer, a eleição mesmo começa agora dia 16. Vamos continuar. E essa aqui foi a que mais chamou minha atenção. Eu não tinha parado para pensar nisso daqui. Gente, estamos em agosto. 8 meses. 7 meses completos, né? Em agosto, hoje é dia 12. Vamos falar assim, 7 meses e meio.
Mesmo podendo levar no primeiro turno, não vai. Não vai mesmo. O próprio PT já jogou a toalha, mas deixa lá a turma do Metrópolis. Lula segue estagnado desde 2021. Em diferentes cenários, Lula não apresentou crescimento fora da margem de erro das pesquisas, mas também não perdeu votos. Gente, desde o ano passado, nada mudou. Lula não conseguiu ganhar voto nenhum. Isso não é muito estranho? Até agora, com tudo que ele já fez, cada democracia, CPIs, né? A CPI foi antes disso daí. Mas inúmeros desgastes que tentaram emplacar contra o governo, inúmeras denúncias, aí o MEC, aí o orçamento secreto, aí isso, aquilo, outro. E o Lula não cresceu? O Lula não cresceu? Vocês querem me falar que o Lula vai começar a crescer agora? No período eleitoral? Agora que o Lula vai começar a crescer? Por quê? Com todo o apoio da imprensa, com carta pela democracia, o Lula não cresceu, ele vai crescer agora. Essa notícia aqui, assim, são 8 meses estagnado. Por que o Lula vai voltar a crescer agora? Eu não consigo agora mais olhar, nem sei lá, em qual cenário o Lula poderia vencer com isso daqui. Vai vencer como? Estagnado, não ganha votos. Tudo bem. Porque a gente também não pode confiar muito nas pesquisas, né? Mas se bem quem fala isso são os bolsominions. Os bolsominions que não gostam das pesquisas. E aí eu tô passando lá no Twitter e eu vi o Constantino compartilhando aqui esse vídeo. Esse senhorzinho aqui com os cabelos todos brancos é o Roberto Requião. Olha o que o Requião tem a falar. Petista. O senador, eu falo senador, governador, dá para intitular de qualquer maneira. Nós estamos observando agora nas pesquisas que estão apontando, pelo menos o que se passa por aí, que o Ratinho Júnior estaria praticamente sendo eleito no primeiro turno da eleição. O que o senhor tem a dizer? Dá para reverter esse quadro ou o senhor não acredita nesse quadro? Não tem que reverter nada. Pesquisa, Helder, você sabe. Você não é um meninão, você é experimentado. A gente compra na empresa de pesquisa. Carne compra no açougue, peixe na peixaria. Pesquisa a gente compra. Eu não lembro se o Roberto Requião é do PT, o partido do PT, mas é lulista. Pesquisa a gente compra. Não dá pra levar a sério, a gente compra. Se é o Requião que tá falando, né? Quem sou eu pra discordar dele? Tudo bem, pesquisa a gente compra. Você sabe, pesquisa a gente compra. E aí, veja só. Mônica Bergamo. Bolsonaro ensaia guinada na campanha e mira paz com o judiciário. Não quero nem trazer o texto dessa matéria. Isso daqui eu achei interessante por algumas coisas. A Mônica Bergamo é uma jornalista. Ela não precisa declarar, né? Porque, assim, é notável. Na imprensa brasileira, ela é realmente ligada ao PT. Tem muito jornalista que é de esquerda. A Mônica Bergamo é petista. Petista. Tem gente que é esquerda, flerta com o PSOL, o PSB, centro-esquerda. Não, a Mônica Bergamo ela é petista. Tem gente que é liberal. Pra Mônica Bergamo, tá tentando escrever uma análise que não é muito, sabe, a sua especialidade. Ela traz um pouco algumas notinhas, né? Mas é quase traçando aqui algumas informações que Bolsonaro ensaia uma guinada, é porque a guinada já está acontecendo. E ela meio que tá preocupada com isso. E ela diz, mira paz com o judiciário. Parece que ela não quer que essa paz com o judiciário aconteça. Muita gente, eu acho que não quer que Bolsonaro tenha paz com o judiciário. Vocês realmente acham que existe alguma chance da imprensa querer ver o Brasil calmo? Como é que eles vão acusar Bolsonaro de ser autoritário, de ser um ditador, sabe, de querer dar um golpe, se Bolsonaro estiver em paz com o judiciário? Então, pode se preparar nos próximos dias a imprensa continuar nessa narrativa que, olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo, tentar forçar a barra para ver se o judiciário faz alguma coisa para Bolsonaro reagir. Porque, cara, eu, falando sério, eu vejo o Bolsonaro reclamar muitas vezes, mas falar que Bolsonaro vai em busca, porque tem uma tese da imprensa que é o seguinte, que Bolsonaro briga com o judiciário para manter a sua base acalorada, manter sua base, né, ligada, engajada nas redes sociais. Vocês realmente acham isso? Vocês precisam ver Bolsonaro brigando com o judiciário para estar todo mundo na rede social, defendendo ele? Eu acho que não. Acho que não. E a Mônica Bergamo parece que ela está insatisfeita com essa possibilidade de acontecer, né? O Brasil em paz durante a campanha, com
com a economia indo bem, Bolsonaro assim disparado nas pesquisas, fenômeno das redes sociais, engajamento. Nossa, talvez a pessoa com maior engajamento no planeta Terra, realmente assim é só olhar os números. Enfim. E aí, falando no judiciário, já vou até dar play aqui no áudio. Entrevista ontem no UOL com o ex-ministro Marco. É Marco Aurélio Mello ou Marco Aurélio de Mello? Achava que era de Mello, mas tudo bem, vamos ouvir. E no segundo turno, entre Lula e Bolsonaro? Segundo turno é um problema sério, né? Mas aí eu não imaginaria uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante 8 anos presidente da República e praticamente deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma. Eu penso que potencializaria o que se mostra positivo no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro. Temos um novo bolsominion. Yatsuki estava certa. Vai ser cancelado pelos amigos. Não demorou muito. Vem a Folha de São Paulo. Marco Aurélio gosta de ficar vencido. Ironiza advogado sobre apoio de ex-ministro, né, da Suprema Corte a Bolsonaro. E o interessante é o seguinte, né? Ironiza advogado. Porque o cara que só lê a manchete, advogado, né? Tá tirando onda. Quem sabe até leva a sério uma notícia como essa. Mas basta você ler o subtítulo, que já tá lá, ó. Declaração de ex-ministro foi criticada por grupo jurídico. Quem? Prerrogativa. Os advogados do Lula. Tá bom. Advogados ligados ao grupo Prerrogativas, cuja maioria é alinhada da candidatura presidencial do Lula, que eu acho que é uma fake news. Eu não acho que é a maioria, acho que são todos. Acho que são todos, não é a maioria, todos. Criticaram a declaração do ex-ministro Marco Aurélio de Mello, estava certo, de que optaria por Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno. Mas não foi isso aqui que chamou minha atenção na repercussão. O que chamou minha atenção, na verdade, foi essa nota aqui do Globo. Isso aqui saiu na coluna do Lauro Jardim, o colunista mais importante, mais lido do jornal O Globo. Chegou o dia que a coluna mais importante do Globo foi utilizada para servir de palanque para os advogados do Lula. Assim, a gente vai se aproximando das eleições, essa relação Lula e Rede Globo tá assim, cada vez mais descarada. Nunca teve muito apreço pela democracia, diz advogado sobre apoio de ex-ministro do Supremo Bolsonaro. Aqui não tem subtítulo, mas o primeiro parágrafo: integrantes do Prerrogativas, grupo de advogados que apoia a candidatura de Lula ao Palácio do Planalto, não demonstraram surpresa com as declarações de Marco Aurélio, ministro aposentado, de que votaria em Bolsonaro em eventual segundo turno das eleições. Um deles, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, afirma: eu não vou trazer o choro do Marco Aurélio, que está começando a ser conhecido como Big Mac, que é um dos poucos juristas no Brasil que fazem parte do círculo íntimo do Lula. Não é assim, amigo, não, círculo íntimo, frequentar casa. Na quinta-feira, o ministro, que se aposentou no ano passado, afirmou em entrevista que votaria em Bolsonaro em eventual segundo turno porque o presidente buscou dias melhores. Até outubro, muito bolsominion envergonhado, vai perder a vergonha. Muito bolsominion arrependido, vai votar porque o Lula tá chegando. Pessoal, eu falei pra vocês várias vezes, conforme vai se aproximando das eleições, esse clima de fla-flu, ele vai começar a tomar conta do Brasil. Vai começar a ser relembrado algumas coisas que o PT fez no passado, relembrar principalmente a questão ligadas à corrupção, e o Lula tá estagnado. O Lula vai começar realmente a perder votos com vontade. Vamos esperar para ver o favorito. Vamos ver se o Lula chega como favorito no primeiro turno. Vamos ver se até o primeiro turno o Lula ainda está em primeiro nas pesquisas. E aí, só para fechar aqui esse tópico, com Lula, Alckmin ganha nova roupagem e vira incógnita para empresários. É sério isso? O Vinícius fala o seguinte: qualquer cidadão que se associa ao Lula vira uma incógnita, ou talvez uma certeza lamentável. Eu acho que é a segunda opção, né? O Alckmin é uma certeza, não tem incógnita. Todo mundo sabe o que é o Lula. Todo mundo sabe o que o Lula representa, quem ele é. Se o Alckmin se alinhou ao Lula, mostra muito mais
sobre o caráter do Alckmin, né, do que, sei lá, todo o histórico dele enquanto governador político PSDB. Não. Essa ação diz muito mais sobre do que todo o passado do Alckmin. Esquece tudo. O cara se aliou ao Lula. Ao Lula! Vamos continuar. Vamos trazer uma notícia positiva antes de começar a rir da Carta da Democracia. Itaú Unibanco revisa projeções com aumento do PIB em 2,2%. IPCA menor em 7% em 2022. Já dizia o Guedes, eles vão passar o ano revisando e revisando para cima. Isso aqui saiu numa TV, assim, espanhola, né? Que assim, a língua da região é o espanhol. Não, eu acho que foi aqui na América Latina, talvez Argentina, talvez Bolívia, porque tá em espanhol, né? Então, enfim. Inflação de julho na região. Argentina, 7,5%. Venezuela, 5,3%. Chile, 1,4%. Bolívia, 0,34%. E o Brasil? Deflação. Deflação. Dissertem. Briguem com os números. Vai lá, Miriam Leitão. Miriam Leitão vai falar, não é que o Brasil melhorou. É que os outros foram piores do que o Brasil. Aí temos uma típica matéria, né? Miriam Leitão. Deflação persistente é mais hostil do que inflação para a economia. Período marcado por queda dos preços desestimula o consumo, reduz investimentos e freia o andamento da economia. Você compra menos quando o preço cai? Você compra menos quando o preço cai. Se o preço cai e você tem mais poder de compra, você compra menos. Tem que rir, né? Só dá pra rir. Outra notícia. Ontem, Bolsonaro foi ao Twitter falar: hoje aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil e de grande relevância para o povo brasileiro. Não é a carta. A Petrobras reduziu mais uma vez o preço do diesel. A redução representa a queda de 22 centavos por litro. O presente mês acumula redução de 42 centavos por litro de diesel. Já estamos entre os países com o menor preço médio de combustíveis do mundo no cenário atual. Acho que podia até cair um pouquinho mais, né? Petrobras tem que se esforçar um pouquinho mais. Mas beleza. Aqui vem o G1 dando a mesma notícia. Petrobras anuncia nova redução no preço do diesel. O preço do litro vendido às distribuidoras terá redução de 4%, mas ainda é 55% maior que o praticado no final de 2021. Mas... O Adolfo Saxida, nosso ministro de Minas e Energia, fez uma piadinha com o mas. Ele fala, em junho, o setor de serviços cresceu 0,7%, mas o mercado esperava apenas 0,4%, ou seja, o setor de serviços surpreendeu de novo. Mas foi apenas a 16ª taxa positiva consecutiva, 16 meses seguidos. Mas no ano só cresceu 8,8%. Mas em 12 meses cresceu apenas 10,5%. Já vem uma manchete: os perigos do crescimento do setor de serviços. Não veio essa ainda do setor de serviços, mas veio esse daqui, que eu acho muito melhor. Brasil pode sair antes e maior da crise global, diz Mário Leão do Santander Brasil. Ué, não era Bolsonaro que ia destruir o Brasil? Olha essa notícia, interessantíssima. Intel e Samsung assinaram um memorando para a fábrica de semicondutores no Brasil, diz ministro. E, gente do céu, vocês viram recentemente a viagem da Pelosi lá a Taiwan, que é um território assim chave, porque você já tem vários parques industriais montados. Taiwan possivelmente não, eu acho que é o maior produtor mundial de semicondutores, que no mundo que a gente vive hoje talvez seja uma das coisas mais importantes ao lado de comida, porque a gente precisa de comida para sobreviver. Mas quando você pensa por carros hoje, você precisa de chips. Computadores, não precisa nem falar. Celulares, monitores inteligentes, TVs inteligentes, máquinas fotográficas, né? Basicamente todos os equipamentos digitais atuais necessitam de chips. E aí, nesse contexto de muita confusão, você tem que criar em um local, primeiro,
que tem uma capacidade energética que não vai deixar na mão. Você está vendo um problema de energia ao redor do planeta. Então, se eles estão assinando no Brasil é porque eles olham o Brasil e falam, cara, não vai faltar energia no Brasil. E realmente não tá, né? A gente conseguiu anteontem, Bolsonaro falou, a redução de 8% na tarifa, lá de Itaipu. O Brasil está exportando energia para a Argentina. Depois, é um tipo de produto que você precisa de algumas matérias-primas que o Brasil é rico. Por exemplo, areia de quartzo. E terceiro, você está realmente colocando o Brasil numa posição que, assim, Intel, americana, Samsung, coreana. Então, assim, tá em 2 polos do mundo, tá colocando no Brasil, que basicamente é um território neutro, consegue conversar com todo mundo. E o nosso país, cada vez mais, adota uma posição estratégica nesse mundo que vem surgindo, essa nova ordem das coisas. Mas, não, o Brasil é uma pária internacional. O Brasil foi destruído. Bolsonaro é uma piada nas relações internacionais. O Luiz Paulo até diz, combinação de garantia de energia mais economia estável é igual investimento, geração de emprego e renda. É o Brasil produzindo o que há de mais avançado no mundo. A realidade, né, é dura demais. A imprensa não consegue lidar, aí tem que começar a falar de golpe, a democracia está em risco. Aí veja só, enquanto do Brasil notícias, diesel caindo, Bangladesh, o governo anuncia um aumento de 52% no preço do combustível. 52%. É culpa de Bolsonaro, com certeza. Olha isso daqui. Acabei de falar sobre a importância da capacidade energética de um país. Enquanto o Brasil está vendendo eletricidade para a Argentina, comprando mais barato a energia de Itaipu, The Guardian, Reino Unido. Trouxe primeiro a manchete original, né? Coloquei já a tradução, para não restar dúvidas. Mais de 100 mil pessoas se unem ao Don't Pay UK em protesto contra o aumento dos preços da energia. O que é isso daqui? 100 mil pessoas se comprometeram a cancelar seus débitos diretos de gás e eletricidade a partir de outubro em protesto contra o aumento dos preços de energia. Esse é um boicote assim, não vamos pagar. Chegou a conta de água, luz, ninguém vai pagar. O governo tem que dar um jeito, tá caro demais. Em apenas algumas semanas, mais de 100 mil de nós, de todo o país, nos reunimos para dizer que nos recusamos a ser empurrados para a pobreza de combustível. E a matéria fala aí que, basicamente, uma casa, as contas ligadas à eletricidade estão chegando a uma média aí, né, família? 4.200, 4.400 euros por ano. Energia. Multiplica por 6 aí, dá mais de 25 mil reais. Culpa de Bolsonaro. Com certeza a culpa é de Bolsonaro. Agora calma. Se o preço tá caro, tá absurdo, isso daqui. Planos do Reino Unido para apagões em janeiro no plano de energia de emergência. Pior cenário razoável, prevê déficit de energia de 4 dias. Indústria e residências podem enfrentar cortes de energia planejados. Não tem. Não é que tá caro. Não tem energia. No inverno. Gelado. Que neva. Batendo no queixo. Culpa é de Bolsonaro. A culpa com certeza é de Bolsonaro. Enquanto isso o Brasil vai bem. Mas, segundo a imprensa, não. Segundo a imprensa, o Brasil vai muito mal e a democracia está em risco e eu quero falar sobre isso. O que todos vocês já sabiam, e a imprensa pelo menos noticiou, ato pró-democracia vira crítica ao governo com fora Bolsonaro. Todo mundo sabia que era a carta do Lula. Assim, tava óbvio, mas tudo bem. Eu adorei esse tweet. Nossa, ele do início ao fim, essa foto, eu vou voltar nessa foto mais tarde, é assim, nossa, é pérola atrás de pérola. A Bárbara Gância já começa. Volto pessimista do ato no Largo do São Francisco. Tá triste. Pouquíssima gente. A média de idade? A dela. E não é novinha não, viu? Pouquíssimos jovens. Os mesmos intelectuais de ideias mofadas de sempre e zero vibração. Se uma causa dessa gravidade não empolga a esta altura, é porque a democracia sangra. E esse final, nossa. E Bozo
periga ganhar. Ei, Bozo. O Bozo, hein? O Bozo, hein? Vai levar. Se do jeito que as coisas estão indo, é capaz de levar no primeiro turno, viu? Coitada da Bárbara. Mas, vejam só. Aí, após ela publicar esse tweet, as pessoas começaram a questioná-la. E eu quero mostrar para vocês algumas das respostas dela ao longo do dia de ontem. A Zeza coloca aqui essa foto, que não tem muita gente. Tem certeza que foi o mesmo ato? E ela diz, ó, eu estou te passando o que eu vi de forma honesta e fidedigna. Me dei o trabalho de ir lá e escrever, né, na xinga, um tweet para benefício de quem deseja saber. Se você prefere não confiar, fica à vontade. Aliás, pode parar de me seguir e encher o saco de outra pessoa. Você vê que ela tá desesperada. Aí vem outro. Ato de quinta. No meio do horário de trabalho. Claro que não vai lotar. Aí ela diz, 3.000 pessoas no máximo. 3.000 pessoas, gente. É muito pouca gente. Realmente, é muito pouca gente. Em São Paulo, maior cidade do país. Mais de 100 entidades apoiando várias ONGs, sindicatos. O Josué Gomes tentou utilizar toda a estrutura da Fiesp, toda a turma do Lula, USP. 3.000. 3.000. 3.000. 200 veículos de imprensa internacional noticiando. 3.000 pessoas. As pessoas não estão se dando conta do que está em jogo. É muita irresponsabilidade. Patrão tinha que liberar para ir. Não libera para ver a porcaria da seleção jogar. Olha o erro da esquerda, como diz o Mano Brown. Estão esquecendo da base, xingando a seleção brasileira, a paixão nacional. A camisa, a canarinho, vai dar errado, viu? Vai dar errado. Aí vem o Sandro. Nem todo mundo tem a vida ganha. Quinta-feira é dia útil e o povo precisa trabalhar, Mori. E ela diz, ó, Mori, o patrão de quem precisa trabalhar também é brasileiro ou seus amigos trabalham em regime de servilidade? Ela, você vê, é um deslocamento da realidade. Ela já é qualquer pessoa. Não, vou parar aqui minha quinta-feira pra ir lá ver a carta do Lula. Não é a carta do Lula. Mas esse dia, esse horário, né, é ruim. Mesmo assim, pouquíssima gente. Pouquíssima, né? Não tem mais imposto sindical, não tem mais pão com mortadela, não consegue lotar nada. Aí vem o Zeke, eu queria muito estar lá, porém não posso largar meu trabalho para comparecer. Primeiro o pão de cada dia, depois outras coisas. Ela diz, ó, Zeke, seu patrão é um xinga o cara. Fale pra ele que eu tô dizendo isso pra ele, pronto. Agora, irmão, o patrão do Zeke não dorme mais. A jornalista mandou avisar que ele não presta. E quando ele te liberar pra assistir a Copa no meio do expediente, ó, lembre-se que Neymar é bolsominion. Neymar é bolsominion. Ai, meu Deus. Aí depois ela escreveu outro tweet, aqui não é respondendo a ninguém, um tweet mesmo dela falando o seguinte, ó, pra quem não foi no ato pela democracia no Largo do São Francisco, alegando que não podia faltar o trabalho, e para as empresas que não liberaram os funcionários para ir, lembrem-se quando estiverem assistindo o jogo da seleção durante o expediente, que o postinha do Neymar é bolsominion. Ave Maria, quanto ódio. Ela saliva ódio. Se morder a língua, é capaz de ficar envenenada. Agora tem uma resposta que é diferente, né? E a gente não vai ficar aqui só dando risada. Essa aqui eu quero mostrar pra vocês algumas coisas. Aí vem a Cláudia. É preciso considerar a audiência online do evento. E lembrar que ele também foi transmitido ao vivo por diversos canais da TV fechada. Não, foi só a Globo News, que é um canal que bate menos de 1 ponto de audiência. 59 faculdades de direito solicitaram direito para transmissão direta. Tá bom. Aí vem a Bárbara. Deus te ouça. Deus não ouviu não, viu, Bárbara? Deus não ouviu não. O Leandro Ruschel bateu um print. Poder 360. 669 pessoas assistindo. Carta Capital, 1.100. UOL, aí esse tava melhor. 8.600. Flopou? Acho que flopou, né? Acho que deu errado. Vergonha total. O Leandro Ruschel diz, ó, só faltou uma coisa na carta petista pela democracia. O povo.
O povo sempre foi um detalhe para os comunistas. Audiência pífia, apesar de toda a divulgação da militância de redação. Até a Globo, né, fez propaganda durante o programa do Luciano Huck no último domingo. E para não dizer que eu sou ruim, que eu sou malvado, fui depois, atrás dos vídeos completos para ver a audiência até então. Carta Capital, 20 mil views. TV Unicamp, 3.800. UOL, 135 mil, maior de todos. My News, 41 mil. E a Faculdade de Direito da USP, 22 mil. Não bateu nem... Deixa eu ver. 135, 41 dá 176, 176, 198, 200, 225 mil views. 225 mil views. Acho que um corte de Bolsonaro da entrevista no Flow já destruiu toda essa carta. A esquerda é uma piada. Acabou. E agora acabou, gente. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Bolsonaro ainda tirou onda. Falando que ele fez uma thread, mas nem vou mostrar a thread de Bolsonaro. A CNN já resumiu aqui num texto e coloca essa foto com o Bolsonaro com raiva, não sei porquê. Ele falou dando risada. O presidente Jair Bolsonaro escreveu em suas redes sociais nesta quinta-feira que ato foi marcado por leitura de carta. Ato marcado por leitura da carta do Lula foi micareta do PT. E foi mesmo, a micareta do PT. E aí vejam só. O Globo. Levantamento, acho que foi da MAP. E agora tô andando qual foi o instituto que fez esse levantamento. Enfim, perfis bolsonaristas vencem batalha de engajamento nas redes após leitura da carta do Lula. Perfis bolsonaristas dominam o debate digital no Twitter, com maior engajamento nos posts sobre a leitura. Aqui foi a Bytes que fez. Segundo o levantamento da Bytes, das 25 publicações mais compartilhadas, só 4 não pertencem a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. 4 de 25. Mais de 75% são os bolsominions. Ai, tá dando pena. Não, tá dando pena não. Tá não. E aí quero voltar aqui nessa imagem, que foi a que a Bárbara Gância colocou. É realmente o retrato da esquerda. Eu ainda quero mostrar a falta da bandeira do Brasil. Mas antes disso, olha nessa imagem. Aqui tem até uma bandeira do Brasil, né? Porque é que tá na frente da Faculdade de Direito. Bandeira de São Paulo, bandeira do Brasil, acho que é a bandeira da USP. Agora o que chama minha atenção é o seguinte, ó. Você não vê a bandeira do Brasil, mas você vê a bandeira do CTB, sindicato. Direito selvagem. Aqui eu fiquei na dúvida, será que isso aqui tem a ver com agenda verde? Esse eu não sei, porque assim, por direito selvagem, né, é meio complicado. Só que aí você dá uma lida nesse daqui, ó. Energia limpa. Olha esse. Soberania ecológica. Você vê que a pauta verde foi abraçada pela esquerda e já chegou no Brasil. Era um ato para defender a democracia e o pessoal já está tentando enfiar a agenda verde. É a agenda que vai continuar crescendo nos próximos anos e com certeza vai ser o caminho aí por onde a esquerda vai começar a trabalhar cada vez mais. Até porque é uma agenda que você consegue conectar de forma internacional, de forma global. Todo mundo tem meio ambiente. E eles dizem que não existe o clima do Brasil, existe o clima do mundo. Então, se o Brasil está fazendo algo errado, está impactando o mundo inteiro. Então, chamou muito minha atenção. Olha o tipo de militância que está sendo feita nos eventos da esquerda atualmente. Mas tudo bem. A Folha de São Paulo soltou a notícia que eu até fiquei surpreso, que é o seguinte: falta de bandeira do Brasil é vista como principal falha em ato na USP. Realmente foi uma falha, né? O teatro que eles tentaram criar para tentar fazer as pessoas acreditarem que era uma carta em nome da democracia e não do Lula, realmente iria ajudar um pouquinho, né, a disfarçar, tentar enganar pessoas. Mas tá lá, a falta da bandeira do Brasil em um local proeminente e as tímidas referências ao verde e amarelo foram os dois principais problemas apontados por organizadores. No pátio central, onde foi lida a carta, havia apenas 2 faixas verticais com a palavra democracia e uma horizontal com a frase Estado de Direito sempre em verde e amarelo. 2 faixas em verde e amarelo.
Duas faixas, duas na vertical e na horizontal. Então 3 faixas verde e amarelo. E isso do lado de outras brancas e vermelhas. Eles gostam do vermelhinho. Havia ainda algumas bandeiras do lado de fora da faculdade. Só não fala que é do Brasil, né? Tinha algumas bandeiras. Do Brasil? Tinha do Brasil? Não sei. Presente ao ato, o deputado bolsonarista, Coronel Tadeu, criticou este aspecto. A única bandeira do Brasil que eu estou vendo é esta aqui na minha camisa. E aí eu fui no Instagram do Coronel Tadeu. Eu achei aquela imagem. Ele fala, não há uma bandeira do Brasil. Será que é pela democracia? Bolsonaro é o maior democrata desse país. E aqui é só a imagem que eu achei. Não fui atrás. É capaz de ter também alguma bandeira do Brasil. Mas essa aqui eu achei, essa imagem, o pessoal colocou um print lá no Twitter, foi a turma da esquerda. E eu não tô vendo nenhuma bandeira do Brasil por aqui. Nenhuma mesmo. Eu vi muito bom, né? Do MST, vi bandeira da CUT, do CTB. Essa é a democracia em risco. Meu Deus. E olha só. Após o fracasso do evento, Sindicato de Motoboys de São Paulo quer propor motociata pro Lula. Sindicato. Não são pessoas comuns. Não são apoiadores. Não, é sindicato. E o Diego lembra o seguinte, ó. Lula ataca trabalho por aplicativo e promete acabar com a modalidade. O trabalho pelo aplicativo não tem sindicato, né? Cada um é dono de si mesmo. Você é basicamente um microempresário. Você é seu CNPJzinho, seu MEI. O que é que o Lula quer fazer? Acabar com isso. Todo mundo fechado, todo mundo registrado no sindicato. O Lula quer voltar a dar poderes aos sindicatos. E você entende, porque o sindicato dos motoboys querem ajudar o Lula. É lá, né? Claro que o sindicato quer. Os aplicativos acabaram com a boquinha deles. A coisa foi tão ridícula que até o Cláudio Dantas, do antagonista, até o Dantas, comenta: a turma da USP poderia aproveitar e pedir democracia na Venezuela, na Nicarágua, em Cuba. Temos uma notícia sobre a Nicarágua. O Leandro Ruschel fala: como assim pedir? Para eles, lá temos exemplos de democracia. O movimento deles é para que tenhamos a mesma democracia venezuelana no Brasil. E vamos falar de democracia. A democracia que eles tanto defendem é essa daqui, ó. Vou começar pelo Estadão, antes de mostrar da Nicarágua. Recebi essa postagem ontem na minha DM, uma amiga me mandou. Foi, sim, matéria impressa do Estadão. Aí, ó, jornal impresso do Estadão, bonitinho, de ontem, 11 de agosto, dia do estudante. Uma matéria do... não sei, uma entrevista, na verdade, com o Vargas Llosa, e ele fala o seguinte, ó: o idiota latino-americano se reinventou. Para analista, esquerda na América Latina virou pós-moderna, incorporando a defesa das minorias e do meio ambiente. Meio ambiente, agenda verde. O que tem na imagem que a gente comentou? Mas não é capaz de promover o desenvolvimento da região. E aí, em uma das falas ao longo da entrevista, né, várias pérolas, eu aumentei aqui. Lula deu apoio a toda a causa antidemocrática e a todo autocrata da América Latina, segundo o Vargas Llosa. O Lula, ele apoia os ditadores. E todo mundo sabe disso, mas a imprensa finge que não. Aí veja só, olha aqui a democracia que o Lula defende. E essa aqui não é piada. O Lula realmente defendeu o Daniel Ortega. O Lula, inclusive, foi criticado pela própria esquerda. O PT, no seu site oficial, havia soltado uma nota parabenizando o Ortega. E depois que pegou muito mal, né, uma repercussão negativa, o PT removeu a nota. Não, essa nota aqui não passou pela aprovação da diretoria do PT, isso, aquilo, outro. Inventaram uma história maluca. Mas está aqui o Estadão. Nicarágua aperta o cerco contra opositores, fecha emissoras católicas e prende bispo. A história diz, ó, outro país que o Nine apoiou. O cara fecha igrejas e rádios e vem esquerdista aqui no Brasil dizer que uma democracia lá. É disso que alertamos se o Nine voltar. Não queremos isso para o Brasil. É Bolsonaro 2022 por uma democracia livre. É Jair ou já era. E é isso aí. Aí a matéria, de forma bem resumida, fala o seguinte, ó: as relações entre a Igreja Católica e o governo de Ortega começaram a se deteriorar em 2018,
quando vários templos abriram suas portas para abrigar manifestantes feridos durante os protestos contra o presidente duramente reprimidos. Na ocasião, 355 pessoas foram mortas, segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A igreja abriu as portas para os feridos, pessoas que estavam protestando pela liberdade. E é o governo que o Lula apoia. O governo Ortega sustenta que essas manifestações... Olha a narrativa, é a cara do PT. Fizeram parte de uma tentativa de golpe promovida pela oposição com o apoio dos Estados Unidos e com cumplicidade dos bispos. Portanto, é um golpe americano. A repressão do governo Ortega aos seus opositores se intensificou em 2021, com a proximidade das eleições presidenciais, e não parou de escalar desde então. A partir de 2020, novas leis foram aprovadas no país e têm levado à prisão ou fuga de opositores. Isso aqui tem aquele cheirinho do que o PT vai fazer se chegar ao poder. Leis, mudança de leis, perseguir pessoas. A esquerda está fazendo isso daí ao redor de todo mundo onde eles chegaram no poder nos últimos 2-3 anos. Além disso, o Tribunal Eleitoral foi dominado por juízes ligados ao partido Frente Sandinista de Libertação Nacional. Os sandinistas são o grupo que estão por trás do sequestro do Abílio Diniz, lá em 89, que o Lula defendeu. Os meninos. Foi lá pedir... Vou, Renan. Os meninos, vai ter que ir preso, vamos dar eles embora. E dias após a denúncia do fechamento das rádios católicas, o Brasil repudiou a decisão e o uso abusivo da violência policial contra líderes religiosos e fiéis. Quando ele está escrevendo no Brasil, gente, foi o governo Bolsonaro. Ele não pode falar isso. Não pode. Foi o governo... Não é o Brasil, foi o governo Bolsonaro. Em nota, o Ministério de Relações Exteriores manifestou sua grave preocupação e instou o governo de Ortega a restabelecer sem demora um funcionamento das emissoras, o pleno exercício da liberdade religiosa. Quais são as narrativas que estão surgindo nos últimos dias? Que a Michelle Bolsonaro é intolerante. Bastou a Michelle Bolsonaro entrar, bastou as pesquisas começarem a mostrar que a Michelle está ajudando o Bolsonaro a chegar nas mulheres, reduzir as resistências. E aí a Michelle começou a ser atacada. Começaram a caçoar dela, caçoar da forma como ela ora, como ela se conecta com Deus. Mas qual é o governo? De qual presidente que está defendendo aqui as igrejas? É o governo Bolsonaro. Como sempre. Como sempre. Chega, cansa, né? E quando você fala da turma do Lula... Se lembra da advogada do Lula? Não que seja advogada dele, né? A amiga dele, a Deolane. Doutora Deolane. Ela já tinha aparecido nos noticiários um tempo atrás. E ontem, o SBT News soltou aí um exclusivo. Polícia investiga envolvimento de Deolane com o crime organizado. COAF aponta que empresa de advogada movimentou 13 milhões em um ano. Relações de Deolane com integrantes do PCC são investigadas. Segundo o COAF, a empresa de Deolane movimentou 13 milhões entre maio de 2021 e maio de 2022, muito acima do limite de 4,8 milhões estabelecido pelo Simples Nacional. Parece que a Deolane vai ter uns problemas, uns probleminhas. A turma do Lula realmente não sabe fazer conta, né? O tempo todo coloca os pés pelas mãos. O SBT não só soltou a matéria, como teve assim uma matéria na TV também, né? Uma reportagem. Eu mando pra vocês completa. Ela dá uns 3 minutos. Cadê? Tá aqui. Dá uns 3 minutos. Eu vou mandar ela completa lá no Telegram. Mas eu quero mostrar pra vocês os últimos 50 segundos de reportagem. O Dom ele cortou parte 1 e parte 2. Eu vou mandar as duas para vocês. Mas vamos ouvir a parte 2, que é a mais interessante. Segundo o relatório, Deolane comprou carros de pessoas ligadas a 2 empresas do transporte público de ônibus da capital paulista, a UpBus e a Qualibus.
As duas empresas, de acordo com a polícia, são controladas por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. É nada. A influenciadora Eita. também vendeu veículos para essas pessoas. É o que a polícia define como uma clássica lavagem de dinheiro. Eita! Pelo menos 2 carros de Deolane foram apreendidos em julho. A advogada requereu à justiça a devolução dos veículos, mas o pedido foi negado. Nós entramos em contato com a defesa de Deolane Bezerra, mas até o momento não tivemos resposta. Outros detalhes das investigações você pode ver no site SBT News. Dá o espaço, né? Dá o espaço pra defesa. Eita, Deolane. Graças a Deus. Graças a Deus que não é comigo, né? Mas vamos continuar. Prêmio do Cinema Brasileiro. Marighella leva 8 estatuetas. Um filme para ovacionar, louvar e recontar a história de um cara que só fez tocar o terror no país. Um criminoso. Mas que a esquerda tenta transformar em herói. Assim como os filmes Diário de Motocicleta, que conta a vida do Che Guevara, da Olga, O Que É Isso, Companheiro. E tá lá, né? Wagner Moura é premiado em seu filme de estreia e lembra dificuldades. O Porciúncula fala o seguinte, ó, nada mais representativo do que a decadência da elite artística nacional, do que a autocongratulação e autobajulação que esse punhado de pessoa faz a si mesmo e aos seus fracassos retumbantes. Eles criam uma realidade completamente paralela ao mundo real. O mundo real, acho que as pessoas não aprovaram muito Marighella, não. Assim como a CNN, né? E todo o seu grupo jornalístico. Tanto que a Isto É revela que a CNN Brasil demitiu 90% dos funcionários da equipe no Rio de Janeiro. 90%. 90. Basicamente fechou as portas. Quase isso. A Elisa diz, eita, CNN demite 90%. Segundo informações do jornalista Gabriel Wacker, cortes de custos e desinvestimento na cobertura do Estado são as justificativas. Bom, eu acho que é porque a audiência tá baixa. Eu acho que se a CNN tivesse uma audiência realmente alta, se as pessoas levassem a sério, ela estaria contratando mais pessoas, não demitindo gente. Fazer o quê, né? E olha só, falando em dinheiro, isso daqui chama muito mais minha atenção, falei pra você lá no início. O Ricardo Zimmermann, médico, que no dia que ele foi na CPI, junto com o outro médico, o primeiro nome do outro médico era Francisco, eu não lembro o segundo nome desse médico, o Renan Calheiros fugiu. Vocês devem lembrar isso. Acho que foi inclusive numa sexta-feira ou numa quinta-feira. O Renan Calheiros fugiu da sessão. Não quis ficar para fazer perguntas durante a CPI da pandemia. E o Ricardo Zimmermann, ele fala o seguinte, ele postou um tweet com dados que dizem respeito a doações e patrocínios. E o Ricardo Zimmermann afirma que somente em 2021 o Átila recebeu R$3.600 do enfim, nome complicado aí. Sim, ele recebeu 30 mil por mês para servir de substrato científico para o Fecha Tudo, que custaria milhares de empregos. Aqui, na verdade, é o fomento. Né? É o fomento à ciência. Não é para fechar. O Átila não recebeu dinheiro para fechar tudo, ele recebeu dinheiro para fazer ciência. Eu discordo, mas foi para fazer ciência. O Átila é cientista. Sobre o Átila, tem ali, né? Yamarino e Sato, serviços de informações na internet limitada, 360 mil. Aí, realmente na internet, né? Nome da empresa, Yamarino e Sato, serviço. Quando você vai olhar os sócios, tá lá o nosso glorioso Átila Tamarindo. Só que não para por aí. Outra doutora que, nossa, colecionou aparições na TV, na Globo, na CNN, na CPI, brother de todo mundo, do Renan verificadinha, a Natália. O Fernando Júnior fala o seguinte, queridinha da mídia, Pasternak, 500k, que beleza. Aí falou, pô, 500k Pasternak? E aí eu vi que ele tava comentando sobre aquele instituto ali, ó, IQ Ciência.
falando que a Pasternak ela é a presidente do IQ Ciência. Esse estudo é interessante, ali embaixo, né? Questão de ciência. Eu já comento no subtítulo dele, que chamou minha atenção. Mas quando você volta lá, né? Instituto, questão de ciência, 500 mil. E olha como eles se classificam. Primeiro instituto no país voltado para a defesa do uso de evidência científica na elaboração de políticas públicas. Olha só. Quem é contra, sabe, evidências? Acho que ninguém, na maior parte do tempo. O grande ponto que eu acho que foi o divisor de águas que gerou essa tensão entre esquerda e direita, a CPI, etc., era sobre o que é ciência. Parece que, para eles, ciência é o que eles queiram que seja ciência. Se não for o que eles querem, não é ciência. Tipo isso. A partir do momento que eles definem o que é ciência e o que não é ciência, e existe um instituto que quer que as políticas públicas sigam a ciência, fica parecendo que é como se fosse... Fica parecendo um lobby. E você está tentando direcionar as coisas e políticas públicas vão gerar, né, as regras, as diretrizes, o compliance, a regulamentação. Ou seja, no final do dia você vai definir como é que tudo vai ser arbitrado, né, as arbitragens do dia a dia. Então, é muito estranho isso. Muito estranho mesmo, até parece a movimentação que o Sorinhos vai fazendo, só que ele vai de forma assim, muito mais incisiva e o Soros mira em diversas áreas, mas só pega um específico, né? Atualmente ele está ajudando aí a tentar eleger vários promotores, procuradores, pessoas dentro do judiciário americano. Chamou muito minha atenção, né? O principal trabalho desse instituto. Mas tudo bem. Outra coisa que também chamou minha atenção ao longo do dia de ontem, e eu não vi reportagem na Globo, não vi a CVM se movimentando, que é o seguinte, a Isabela, ela fez aqui um pequeno relato sobre a XP, ela trabalhava na XP do Benchimol, amigo do Lula, foi demitida da XP Investimentos com quadro de burnout, né, várias coisas. A rotina extremamente desgastante que eu levava em busca de viver um propósito, qual fosse levar a educação financeira a todos, além do incentivo a ser fora da curva, a ser brilhante, se destacar, incentivado em todos os níveis, pela minha empregadora, me deixaram com problemas. Supervisor e coordenadora sabiam das minhas condições de saúde. O motivo da demissão dela foi a avaliação 360, mas eu fui impedida de vê-la. Ela foi impedida de ver a avaliação que a demitiu. Fui impedido de ver a avaliação que meus colaterais e líderes fizeram de mim, e esse mesmo documento gerou minha demissão. Onde está o compliance? Porque a transparência está dentro do compliance. Onde está o compliance, Benchimol? Aos novos e aos velhos de casa, cuidem de sua saúde. Ninguém é amigo de ninguém dentro da XP. Façam o seu trabalho, mas não deem suas vidas como eu fiz, porque eu fui esgotado de todas as minhas forças. Fiquei doente e o resultado disso foi um pé na bunda hoje cedo. Além disso, tivemos que assinar contratos afirmando que não faremos horas extras, mas todas as reuniões que são fora do horário de trabalho, e quando exercício de opções, somos obrigados a trabalhar até a bolsa fechar. O Brasinha pergunta o seguinte, né? A XP é expert em exploração dos funcionários? Acho que é uma denúncia muito séria. Espero que a CVM tenha a mesma vontade de investigar, como ela vem tendo aí com outros grupos do mercado financeiro. Declaração muito grave, muito grave. Ainda mais sabendo que o Benchimol é amigo do Lula. Então, pô, não podemos ter alguém perto do Lula cuja empresa tem esse tipo de comportamento. Acho que o Lula não aprova isso daqui, Benchimol. O Lula não aprova. Você, Benchimol, você tem a obrigação de vir a público, falar que isso é mentira e, pelo menos, deixar a Isabela ter acesso à avaliação. Está faltando compliance na XP. Onde está o ESG de vocês? Ainda mais com a mulher, Benchimol. Que vergonha, que vergonha. E chegando aqui no fim, eu quero falar sobre fake news, censura e algumas coisinhas mais. Olha só. A UOL continua com as maluquices, né? Democracia em risco. Fala de Bolsonaro, ameaçam democracia. Mas riscos são superáveis, avalia o ex-ministro Carlos Veloso.
Chega cansa, né? A Elisa diz: fala de Bolsonaro ameaçam a democracia, mas são superáveis. Sem nenhuma atitude que ameaça a democracia, eles apelaram para fala. Né? A fala de Bolsonaro ameaça a democracia. Não tem nenhuma atitude, não tem nenhum ato real, concreto. Não, é a fala. O que ele falou, a democracia tremeu. Aí vem o Thiaguinho. Esse aqui, meu Deus do céu. Atenção, grupos bolsonaristas no WhatsApp e Telegram passaram a se radicalizar nos últimos dias e as postagens incitam violência e golpe de Estado. Tudo orquestrado pelo Gabinete do Ódio. A Polícia Federal já está na cola e teremos muitas prisões nas próximas semanas. Como é que ele sabe que vai ter prisão? Como é que ele sabe que a Polícia Federal está investigando? Que grupos são esses? Como é que ele sabe que foi tudo orquestrado pelo Gabinete do Ódio? O cara fala o que quiser nas redes sociais. O cara tá incitando as pessoas nas redes sociais. E, assim, e nada acontece com esse cidadão. É inacreditável. É inacreditável. Quer dizer, nada não. Aconteceu uma coisa com ele. Já comento, né? A Elisa pergunta, tá, até quando esse bicho aí, a Elisa chama ele de criminoso digital, irá continuar espalhando narrativas mentirosas sem o menor pudor? Quais as provas que ele possui para afirmar isso? Cadê os checadores? Que grupos são esses? Onde estão os links? Fake news com objetivo de interferência no processo eleitoral? Ela pergunta. E aí vejam só. A Gleisi Hoffmann ontem veio falar o seguinte, anteontem na verdade. A retirada do YouTube de vários vídeos jornalísticos produzidos pelo portal Brasil 247 é um violento ato de censura política contra a qual a sociedade precisa reagir, segue o fio. Aí vem o Monark falar o seguinte: mas quando foi comigo, vocês não pensaram duas vezes em apoiar a censura? Aí eu fui ler os comentários. Tinha 300 comentários. Comecei, não li todos. Custou pra eu achar um comentário nessa linha. Desses 300 comentários, a maioria são de pessoas de direita falando: tá vendo? Tá vendo aí? A censura tá vindo. Vocês estão falando que o Brasil 247 foi censurado? É isso mesmo? Esse comentário aqui foi assim, um dos únicos. Eu fiquei surpreso. Quem estiver duvidando, vai nesse post, clica e lê os comentários. O Salve Jorge fala o seguinte: leva a mal não, mas parei de seguir o 247 por causa de mentira. Liberdade de expressão para divulgar mentiras não pode. E não é qualquer mentira. Foi a mentira também que pegou o Thiaguinho do Lula. Sabe que mentira é essa? Essa daqui. YouTube remove vídeos que questionam se facada em Bolsonaro ocorreu. A gente passa aqui. Eu digo a gente mesmo. Vamos dizer que você não tenta mostrar a verdade do que acontece no Brasil para os seus amigos. Vocês dizem que é um absurdo a forma como tratam Bolsonaro. Aí o Brasil 247 fez um documentário profissional tentando induzir as pessoas a achar que Bolsonaro, assim, foi tudo armado, não teve nada. Aí o Monark tá ajudando a Gleisi. O Monark está ajudando a Gleisi falando: olha, censura. Aí tá um monte na direita, influenciadores, páginas grandes. Olha, eu falei, a censura ia chegar pra todo mundo. Meu Deus do céu! O que é que passa na cabeça dessa turma? Eu tô olhando assim, eu falo, gente grande na polícia, até deputado falando. Eu disse que a censura ia chegar pra todo mundo. Gente do céu, vocês estão defendendo o direito de falarem que o atentado que Bolsonaro sofreu foi mentira? Isso tá me dando um desespero já de ver. Isso está me dando um desespero de ver. Eu até mandei mensagem pra um outro deputado. Falei, meu filho, você leu o que aconteceu? Você sabe qual foi o vídeo que foi removido? Você é a favor que pessoas fiquem falando que tudo que Bolsonaro sofreu, todas essas cirurgias, um pai de família ia deixar 5 filhos pra trás, dentre eles uma criança pequena? E você quer falar que foi mentira? Não, eles têm o direito de mentir. É inacreditável, velho. É inacreditável. É não ter respeito por tudo que Bolsonaro sofreu. E tem gente falando que foi a censura chegou pra todo... Meu Deus do céu, cara, é inacreditável. Isso tá me deixando louco. A quantidade de gente, influenciador, deputado, olha, a censura chegou pra... Aí o Monark, que eu também não consigo entender
Tem uma turma que... Eu falo assim, meu Deus, olha, Monark parece... Sabe aquele desenho que tem a cobra? Que o cara fica assim, ó, com a flautinha e a cobra fica assim, ó, balançando na cabeça? É o encantador de cobra. O Monark, ele pega um escudo, liberdade de expressão. Eu estou lutando pela liberdade de expressão. Aí fica um monte de bocó. Eita, o Monark, mas o Monark, ele não é, mas ele defende a mesma causa que a gente. Não, ele não defende. Quando foi que vocês já viram o Monark, em sã consciência, defender qualquer coisa da direita? Quando foi que vocês viram o Monark falando da censura da direita? A direita já sofreu muita censura. Quando foi que vocês viram? A do PT ele estava defendendo. Não, o Monark, mas liberdade de expressão. Estamos juntos nessa. Não tá, pessoal. Ele foi defender o pessoal um dia. Foi defender o PT. Eu não vi ele defender ninguém da direita. Ninguém. Me fala uma pessoa. Pelo contrário. A entrevista mais vista do Flow, antes da de Bolsonaro, com Danilo Gentili, acho que foi a única entrevista do Flow que eu me dediquei a gravar um vídeo pra desmentir o Gentili. Que ele foi pra lá pra falar toda aquela narrativa do Luciano Ayan, aquela narrativa ridícula. De gabinete do ódio, isso, aquilo, outro. Eu quero saber qual foi a liberdade de expressão que esse cara defendeu pra direita. Aí ontem ele fala o seguinte, ó. Eu não quero apoiar ninguém na política, porque eu não me sinto conhecedor do mundo o suficiente para me comprometer em ativamente indicar para toda a sociedade que seria a melhor escolha. É o Lula. É o Lula que tá lá. É o Lula. Mas não, ele não pode dar opinião. Ele não vai apoiar ninguém. Mesmo Lula falando em censura. Regulação da mídia. E ele se esconde, ó, o escudo, liberdade de expressão. Estou me escondendo. Me proteja, direita. Me proteja, apoiadores de Bolsonaro. Me deem views. Eu falo o que eu penso sobre os candidatos e vocês decidem o que vão fazer com essa informação. Aí eu quero te mostrar rapidamente o que o Monark pensa. Eu só fiz colocar na busca no Twitter. Monark e Bolsonaro. Lula versus Bolsonaro. Não importa quem ganhar, o Brasil sai perdendo. Nem Lula nem Bolsonaro são opções, na minha opinião. Se Bolsonaro ou Lula ganharem, o Brasil continua indo... Mude minha mente abaixo. Não vou votar em ninguém, mas se eu tivesse que apostar, diria que Bolsonaro tem mais chance que o Lula. Mas não falou isso. Se der Lula versus Bolsonaro no segundo turno, a gente desiste do Brasil. Bolsonaro vetou o fundão de 6 bi. Parabéns, presidente. Tomou a decisão correta. Essa semana vou dar a moral prometida. Um push. Porque esse daqui foi... Ele desafiou Bolsonaro a vetar o fundão na época. Bolsonaro vai provavelmente tentar um golpe militar. Bolsonaro vai tentar um golpe entre, né, o judiciário e Bolsonaro. Eu quero que se destruam. Ele quer ver Bolsonaro destruído. Toda vez que eu critico o Bolsonaro, o pessoal fala do outro lado e como ele é ruim. Meu amigo, na política todos os lados querem te destruir. A verdade é essa. Se o Lula ganhar no ano que vem, a gente também tá naquele lugar. E se Bolsonaro ganhar também, estamos perdidos. Sério mesmo, alguém tem que começar a se posicionar para concorrer a presidente, porque estamos sem opção. E Bolsonaro já vimos que não dá. Acreditar que Bolsonaro é aquele lutando para manter a liberdade no Brasil é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel. Vocês ficam dando moral para esse cara que se esconde liberdade de expressão. Aí, ó. Acreditar que Bolsonaro luta pela liberdade é acreditar em Papai Noel. Não passam de retóricas vazias. O problema é que a maioria dos políticos são inimigos da liberdade. Eles não são nossos aliados. O cara que deu sangue pelo país. Bolsonaro é um MP incompetente, mas é também um bode expiatório para todos os problemas do Brasil. A mídia vive discutindo o quão porcaria estão as coisas e como isso é culpa de Bolsonaro. Ninguém discute as soluções. É um jogo de quem aponta o dedo primeiro. Lulistas falam que é um absurdo comparar Lula com Bolsonaro. Bolsonaristas falam que é um absurdo comparar Bolsonaro com Lula. Eu falo que é um absurdo não comparar os dois. Para mim, são dois lados da mesma moeda. Lula é igual a Bolsonaro. Bolsonaro foi um péssimo presidente. Ele usa esse argumento que defende a liberdade como propaganda política, mas foi ele quem mandou prender uma cidadã por apenas ter xingado ele. Isso é uma fake news. Ele nunca pagou e nunca pediu desculpa. Quem defende a liberdade de verdade não faz isso. Para mim, o PT só fez mais porcaria que Bolsonaro porque teve mais tempo. Os dois não merecem estar à frente da nação. Se Bolsonaro tivesse o mesmo tempo, ia fazer a mesma quantidade de porcaria que o PT fez. Porque o Silvio Santos age que nem um xinga, né? De ditador em relação ao governo Bolsonaro. Ué? Xingando o Silvio Santos por apoiar Bolsonaro. O governo Bolsonaro acabou tão do nada que boa parte do Brasil não percebeu. Isso aí foi após Sérgio Moro sair. Mesmo se Bolsonaro não tenha feito nada de legal, sua performance como presidente tem sido desastrosa e travada. Infelizmente, ele não é o líder em competência suficiente para conduzir esse monstro chamado Brasil. Tudo isso
É apenas migalhas de políticos. Os políticos não são bonzinhos, não são altruístas, não querem nosso bem. Bolsonaro defende a carreira dele e esta fachada de defensor de liberdade o ajuda. Simples assim. Quem muda o mundo somos nós. Bolsonaro é uma farsa. Acabei com a Lava Jato por não ter corrupção no governo, diz Bolsonaro. Ele fala, cara, não tem corrupção, por isso que acabou. Não é que ele acabou com a Lava Jato. Aí tá lá Monarca, ó. Bolsonaro acha que o brasileiro é otário. Se 2022 for Haddad versus Bolsonaro de novo, eu vou ser obrigado a não votar e desistir do país. E pra terminar, ele falando aqui de vocês. Olha o que o Monarca diz de vocês. Tendo um pouco de internet. E eu sei que teve muito movimento orgânico nas redes sociais pró-bolsonarista que não era orgânico, que era bot. Eu vejo, eu sei, eu entendo, eu sei quando é bot e quando não é, tá ligado? Por exemplo, nas minhas redes sociais tem bot. Até porque me acusaram muito no ano passado de usar bot no YouTube pra fazer sucesso. No meu tem. Diga, desculpa. No seu tempo? Nas minhas redes sociais tem. Não sei. Eu não sei nas suas redes sociais. Mas sempre quando alguém falava alguma coisa que era pró-governo, tinha muitos retweets, muitos likes, pouco engajamento em comentários. Isso é estranho normalmente. Normalmente o pessoal, quando engaja no Twitter, curte, ele comenta. Quando você tem uma proporcionalidade que é esquisita, que não é orgânica, dá pra perceber muito porque eu vivo no Twitter, tá ligado? Eu consigo identificar um post que tem uma retenção orgânica e uma que não tem. E eu não tô falando que não existe bots na direita também. Tá ligado? Na esquerda. Na esquerda também. A única coisa que eu tô falando é que eu não acredito que o governo Bolsonaro joga limpo. Não acredito. Você pode falar que acredita. Mas aí eu tô falando que você é ingênuo. E ele fala claramente nessa entrevista que ele fez com o Weintraub no passado, que tem gabinete do ódio, que isso, aquilo, outro. Então acorda, gente. Acorda. Tá louco. Eu não consigo entender. Tem umas coisas que eu não consigo entender. Sabe, o pessoal fica batendo palma pra maluco dançar. É inacreditável. Tem até gente grande aí, que eu não vou falar quem é, pra não dividir a direita, que esse dia ficou um tempo aí me difamando no WhatsApp, me chamando de apoiador do Ciro Gomes por causa de uma live que eu fiz com o Farinazo, com um amigo me convidou. Enquanto isso, o cara tá lá, né? Lustrando as botas do Monark. É verdade, o Monark que tá aí, apoiando a Gleisi Hoffmann, apoiando o Brasil 247. O Monark está indignado porque o vídeo que fala que a facada que Bolsonaro tomou foi removido. Era mentira, foi removido. Não era pra ter sido removido. Acorda, gente. Pelo amor de Deus, acorda. Vocês, assim, pelo menos a questão de Bolsonaro, esse vídeo, acorda, pessoal. Olha tudo que ele sofreu. Acorda. Censura é uma coisa. Remover conteúdo mentiroso é outra coisa. Pelo amor de Deus, acorda. Reflete sobre a vida. Fico por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos do vídeo de hoje e volta amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.